Olá, bem-vindo a Reforça a Educação. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula preparatória para o concurso de recenseador do IBGE. Bom, o nosso foco é na disciplina de matemática e como eu já disse aqui em alguns vídeos anteriores, eu separei a disciplina em 4 tópicos, que são operações básicas e unidades de medidas, em que eu já abordei aqui no canal. Se você quiser ver, pode olhar as aulas passadas, a aula 1 foi de conteúdo, e a aula 2 foi só de exercício nesse tema, de operações básicas e unidades de medidas. Hoje, na aula 3, nós vamos falar de razões, proporções e MMC. E futuramente, nas outras aulas, nós vamos falar de análise de gráficos e porcentagem. Relembrando ou apresentando para quem nunca viu uma aula nossa, nós separamos em conteúdo e exercícios, mas nessa de hoje eu vou dar só só exercícios, porque durante os exercícios eu já vou abordando o conteúdo e eu acho que isso vai ficar mais didático. E eu vou também pegar as provas passadas dos concursos para recenseador de 2006, 2009, 2010 e 2017, para que eu pegue questões que caíram nas provas passadas. Então você já vai se ambientando com a prova, certo? Inclusive a de 2017 é da banca FGV, que vai ser a banca para esse concurso de recenseador de 2022. Então, vamos comigo para a aula? Bom, como eu já falei, a nossa aula vai ser de conteúdo e exercício tudo junto. Então, enquanto eu for explicando o exercício, eu vou trazendo o conteúdo e você já vai poder ir aprendendo de forma conjunta. Então, primeiro eu vou começar com razões e proporções, com questões voltadas para isso, e depois eu vou para as questões de MMC e MDC. Então, vamos começar. A primeira questão que eu trouxe é da prova de recenseador de 2009 e diz o seguinte: a cidade de Rio Claro tem aproximadamente 190 mil habitantes. Nessa cidade, 1 em cada 5 habitantes tem no máximo 10 anos de idade. Quantos são os habitantes de Rio Claro que têm mais de 10 anos de idade? Bom, primeira coisa que eu vejo aqui é que ele me trouxe um dado. Ele diz que 1 em cada 5 habitantes tem no máximo 10 anos. Então, eu posso dizer que 1/5 dos habitantes tem até 10 anos de idade, certo? Que ele diz que um em cada 5 tem no máximo 10 anos. Então, o restante dos habitantes tem mais de 10 anos, né? Então, quando eu vejo que ele separou em 5 e ele tirou só uma parte de 5, vão sobrar 4 partes, certo? Então, 4/5 dos habitantes vão ter mais de 10 anos de idade. Então, para você visualizar, você pode até pegar aqui, ó. Vamos pensar aqui uma pizza de 5 pedaços. Essa pizza aqui vai representar a quantidade total de habitantes. Toda ela é a quantidade total. Mas ele me diz que 1 em cada 5 habitantes tem no máximo 10 anos. Então, um pedaço dessa pizza teria aqui, ó, no máximo 10 anos. Então, eu pego um pedaço de 5. E o restante que sobra, sobram 4. 4 pedaços, né? 4 pedaços de 5, viu? Assim você pode enxergar melhor essa proporção. Então, se 1 em cada 5 tem até 10 anos, 4 em cada 5 tem mais de 10 anos. E para descobrir a quantidade, eu faço o seguinte: ele me diz aqui, ó, que a cidade, o total da cidade, tem aproximadamente 190 mil habitantes. Então, só preciso pegar a quarta parte desses habitantes, certo? A quarta parte de 5. Então, eu pego aqui, ó, 190 mil e eu vou multiplicar por 4/5, certo? Porque eu tenho 4 de 5 que tem mais de 10 anos. Então, aqui eu vou ter 190 mil vezes 4/5. Então, eu posso fazer o seguinte: ou primeiro multiplico por 4, depois divido por 5, ou primeiro divido por 5, depois multiplico por 4. Primeiro eu vou multiplicar por 4 aqui e depois vou dividir por 5, certo?
Então, vamos pegar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar o 190 por 4. Os zeros aqui eu posso só repetir depois no final. Vamos lá, então. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Deixa o 6 e vai o 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, isso aqui, eu tenho agora 760 mil. E aí, basta agora que eu divida por 5, porque eu já fiz essa multiplicação e falta eu fazer essa divisão aqui, certo? Então, vamos lá. Dividir 760 por 5. Os zeros eu não preciso fazer essa divisão, basta que depois eu repita essa quantidade de zeros. Vamos lá. 7 dividido por 5 vai dar 1, né? E aqui vai sobrar 2, então eu desço 6. E aí fica 26 dividido por 5, vai dar 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E aqui sobra 1 e basta que eu desça esse zero. 10 dividido por 5 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 5, 10. Pronto. Chegou ao final do resultado. E aí, aqui eu tenho, então, 152, e aí eu repito os 3 zeros do final. 152 mil. Então, 152 mil habitantes têm mais de 10 anos de idade, que é o que ele pede, né? E aqui, no caso, vai ser correspondente à letra E, certo? Viu como é até simples resolver uma questão desse tipo? É só você pensar que você tem que dividir, sempre que ele der uma parte de algo, você tem que dividir o total em partes, certo? E aí, assim, você vai desenvolvendo a questão. Então, vamos para a próxima questão. Bom, nessa segunda questão, é uma questão de 2010, certo? Da mesma banca, 6 Gran Hill, e ela me diz o seguinte: em Floresta, no interior de Pernambuco, um tonel de 200 litros de água custa R$ 4,00. Na região central do Brasil, a água que abastece residências custa um quarto desse valor. Qual é, em reais, o preço de 100 litros de água que abastece residências na região central do Brasil? Bom, primeiro eu tenho aqui, ele me diz duas coisas. Ele me diz o preço da água, considerando um tonel de 200 litros, certo? E aí depois ele me diz que na região central, a água que abastece as residências custa apenas um quarto desse valor, certo? E depois ele me pede o preço de 100 litros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar um tonel com 200 litros no interior do Pernambuco custa R$ 4,00. Já na região central, esse mesmo tonel custa um quarto de R$ 4,00. Sempre que ele diz um quarto de algo, ou quando ele diz de algo, você faz a multiplicação. Então, um quarto vezes R$ 4,00 vai ser o preço do tonel de água na região central. Então, um quarto de 4 é só eu dividir esse 4 por esse 4 aqui embaixo, certo? Dividir o R$ 4,00 pelo 4 de baixo. Dividindo 4 por 4, eu tenho R$ 1, não é mesmo? Então, na região central, um tonel com 200 litros custa R$ 1. Só que o que ele quer saber é quanto é o preço em reais de 100 litros, certo? Nessa região central. Então, aqui eu sei que se um tonel com 200 litros custa R$ 1, então 100 litros, que vai ser a metade desse tonel, vai custar o quê? Vai custar a metade de R$ 1 também, né? Então, vai ser R$ 1 dividido por 2. E R$ 1 dividido por 2 é 50 centavos, né? Porque 50 centavos mais 50 centavos eu tenho R$ 1. Pronto, e essa seria a resposta. A resposta, então, seria aqui, ó, a letra A, 50 centavos. Simples, né? Só pensar um pouco e relacionando os valores que ele dá.
Sempre nessas questões, você tem que ir pegando os valores, organizando, analisando o que ele está falando, para que aí você resolva de uma forma mais fácil e mais simples, certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão é uma questão já da banca da FGV e de um concurso recente, de 2017. E ela diz o seguinte: um certo concurso, em certo concurso inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homem. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi de. Bom, primeiro ele me diz que tinham 192 e dessas 192, a terça parte eram homens. O que é a terça parte? É uma parte de três, certo? Isso é a terça parte. E desses, apenas a quarta parte passou. Então, dessa terça parte, ele dividiu de novo em quatro partes e apenas um quarto dessas partes passou. Aqui, ó, eu vou ilustrar para ficar mais simples de acompanhar. Ele disse que tinha 192 pessoas. Então, aqui seria o total de 192. Só que dessas 192, apenas a terça parte passou. Isso aqui seria a terça parte, né? Que eu divido em 3 e a terça parte representa um terço desse valor. Então, isso aqui vai ter que ser um terço de 192. Então, eu vou ter que dividir o 192 em 3 e pegar uma partezinha dela. Aqui eu divido então, ó, 192 dividido por 3, aí eu faço a divisão. 1, ele é menor do que o 3, então não dá para dividir. Então eu junto ele aqui com 9, vai ficar 19. 19 já dá para dividir por 3, porque eu tenho um número que multiplicado por 3 vai dar menor ou igual a 19. E esse número é o 6. 6 vezes 3 é 18. E aqui eu subtraio e sobra 1. 1 não dá para dividir por 3, então eu desço 2. E aqui fica 12. 12 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 4, né? Então aqui eu deixo 4 e pronto. Esse é o valor. Então, 64 pessoas que se inscreveram eram homens, certo? Isso é o que ele diz, quando ele diz que a terça parte das pessoas eram homens. Só que desses homens, ele diz que apenas a quarta parte passou. Então, eu vou pegar esse conjunto de homens e dividir em 4. Dividindo esses homens em 4, eu tenho aqui, ó, 64 homens, né? Aqui do que a gente já tenha calculado, né? Então, desses 64 homens, apenas a quarta parte passou. Então, eu vou pegar aqui, ó, um quartozinho desse valor. Um quartozinho aqui, ó, foi a quantidade que passou. Sempre que ele me diz que a quarta parte é um quarto, um terço, é 1 sobre 3, certo? Esses valores são de acordo com o nome. Se é a terça parte, é 1 sobre 3. Se é a quarta parte, é 1 sobre 4. Se é a quinta parte, 1 sobre 5. A sexta parte, 1 sobre 6, certo? Sempre essa relação. Então, você se atenta ao nome e já vai sabendo de acordo com o que ele me fala. Então, se um quarto desses homens passou, eu faço a mesma coisa. Um quarto de 64. Se é de, é multiplicação. Então, eu multiplico um quarto por 64, que é a mesma coisa de eu dividir o 64 por 4. Vamos dividir então, ó, 64 dividido por 4. 6 dividido por 4 vai dar 1, né? Que eu boto 4, sobra 2, e aí eu desço 4. E o número que multiplicado por 4, que dá 24, vai ser 7. Não, vai ser 6. 6 vezes 4, 24. E aqui vai ser 0. Pronto. Então, a quantidade de homens que passou foi um quarto de 64, que foi 16. 16 foi a quantidade de homens que passaram nesse concurso, que corresponde à letra C. Certo? Bom, então essa foi a resolução dessa questão. Vamos para a próxima, então. Bom, então a próxima questão é uma questão também da FGV de 2017 e diz o seguinte:
Uma corda de 7 metros e 20 centímetros de comprimento foi dividida em 3 partes iguais. O comprimento de cada parte é... Bom, essa é bem simples, né? Mas tem uma coisa interessante de conversão. Ele me diz que uma corda aqui, ó, que tem 7 metros e 20 centímetros, foi dividida em 3. Aqui você pode ver que eu tenho duas unidades diferentes, né? A gente pode ou transformar todas em uma só unidade ou trabalhar como ele me diz mesmo. Aqui, ó, eu posso primeiro dividir o 7 em 3. Então, eu tenho aqui, ó, 7 metros, vou dividir em 3. Dá para dividir? Dá. Vou dividir e vai dar o resultado 2. Só que aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6 e vai sobrar 1. Então, eu divido aqui, ó, cada partezinha vai ter 2 metros, mas vai sobrar 1 metro. Desse 1 metro, eu junto ele com os centímetros. Então, 1 metro, ele também equivale a 100 centímetros. Então, eu vou juntar esse 1 metro com os 20 centímetros aqui que também sobrou. Então, eu pego aqui 100 centímetros mais 20 centímetros é 120 centímetros. E aí, para eu descobrir a partezinha de centímetros dessa corda, de cada parte, é só dividir o 120 também por 3. Então, aqui, ó, eu faço 120 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4, né? Que 4 vezes 3 é 12. E aí, basta que eu agora repito o zero, né? Que aqui, ó, sobrou um zero, então eu tenho que multiplicar um valor por 3 que dê zero. E o único valor multiplicado por 3 que dê zero é zero. Então, aqui ficou 40 centímetros. Então, aqui eu tenho 2 metros e 40 centímetros em cada partezinha, certo? Então, a resposta correta para essa questão é letra A, 2 metros e 40 centímetros. Acho que essa seria a forma mais fácil de resolver essa questão. Primeiro você pega a parte em metros e divide pela quantidade, e depois, se sobrar alguma coisa, você transforma essa coisa em centímetros. E faz a junção dos centímetros e também divide eles em 3 partes, que assim você vai conseguir obter cada uma dessas partes aqui em que a corda foi dividida, certo? Entendeu? Se você está tendo alguma dúvida nessas questões, deixa aqui embaixo que eu vou ler e vou tentar te explicar melhor, certo? Espero que você tenha compreendido bem essa questão e vamos para a próxima. Bom, essa questão que eu vou trazer agora é uma questão bem interessante da prova de 2006 e é uma questão que envolve tanto razão quanto funções de primeiro grau. Então, ela já é uma questão mais refinada do que as outras que a gente já resolveu. Então, bora para ela. Ela diz o seguinte: o município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor é igual a 2/5. E aí ele pergunta: quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é colher as informações. Ele me fala de uma razão. O que é razão? Sempre que eu falo que eu tenho uma razão, eu tenho uma divisão entre dois termos. E quais são esses termos? Os termos ele me fala aqui no texto, ó. Entre o número de habitantes, então o número de habitantes vai ficar em cima, que moram na cidade, né? Então aqui eu vou botar o número que moram na cidade e ele que é a razão entre esses habitantes e os que moram nas diversas comunidades. Então, embaixo vão ser diversas comunidades, certo? A razão sempre ela leva em consideração a ordem em que ele está falando, tá? Então, você sempre vai ser comunidades aqui. Voltando aqui. A razão sempre leva em consideração a ordem que ele está falando. Se ele quer entre o número dos habitantes que moram na cidade, a cidade vem primeiro. E os que moram nas diversas comunidades vem embaixo, certo? O que ele cita primeiro vem em cima e o último ele vem embaixo. E aí a razão vai ser a divisão entre esses dois termos.
E ele me fala que essa razão é igual a 2/5. E aí eu tenho que ver como que isso vai me ajudar na questão. Na questão, ele diz que ele quer quais são a quantidade de moradores que moram só na cidade. Como que eu vou saber isso? Bom, é simples. Aqui em cima ele me falou o total de habitantes que moram no Juriti, que são 35 mil. Então, os moradores que moram na cidade, mais os que moram na comunidade, são igual a 35 mil. E aí, eu vou ter que manipular essa minha razão para que eu, com essa minha outro dado aqui, para que eu encontre só os que moram na cidade. Que eu vou conseguir montar um sisteminha de primeiro grau para descobrir o valor. Então, aqui, os que moram na cidade eu posso chamar de x. E os que moram na comunidade eu posso chamar de y. Então, aqui, ó, em vez de ficar essa equaçãozinha aqui, vai ficar x mais y igual a 35 mil. E aqui, em vez de ficar essa razão, vai ficar x sobre y igual a 2/5. E aí eu faço o seguinte. Aqui, como ele quer saber o que mora na cidade, nossa cidade corresponde a x, é bom que eu encontre o x em função do y. Que aqui, ó, eu posso dizer que o x é igual a 2/5 de y, ou eu posso dizer que y é igual a... Aí eu faço o oposto aqui, ó. Aqui eu posso mandar esses dois para o outro lado. Como que eu mando? Aqui estava dividindo, então ele vai multiplicando. Então vai ser 5x. E o 2 que estava multiplicando, ele vai dividindo. Então, o y vai ser 5x sobre 2. Por que que eu fiz isso? Porque agora aqui ó, nessa equaçãozinha, x mais y igual a 35 mil, eu substituo o valor de y para que ele fique em função do x, certo? E aqui eu fico 5x mais 5x sobre 2 igual a 35 mil. Por que que é importante eu deixar nesse sistema? Porque nos sistemas que a gente tinha anterior, o que que é sistema? Sistemas seriam as equaçõezinhas que eu consigo montar. Nesses sistemas que eu tinha anteriormente, eu tinha duas incógnitas, que era o x e o y. Não sei qual é o valor de x, não sei qual é o valor de y. Como que eu vou encontrar? Eu tenho que montar sistemas em que eu tenha pelo menos apenas uma incógnita. E para que eu faça isso, eu faço essas manipulações aqui para que eu fique no final apenas com uma incógnita, que foi o que a gente conseguiu aqui, ó. Aqui a gente tem só uma incógnita. Eu vou trazer isso aqui para lá, só para ficar mais livre, né? E aqui, ó, tá vendo que é x mais 5x sobre 2? Isso aqui é a mesma coisa de x sobre 1 mais 5x sobre 2 igual a 35 mil. E aí, o que que eu faço aqui? Sempre que eu tenho a soma entre frações, eu tenho que tirar aqui o MMC dessas frações. O MMC de 1 e 2 vai ser 2, certo? E aí eu faço o seguinte. Aqui, ó, eu tenho que dividir o 2 por 1. 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, eu tenho que multiplicar esse 2 com o x. E aqui vai ficar 2x. Mais, aqui já está dividindo por 2, né? 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 5, 5. 5x. E isso aqui vai dar 35 mil. E aí, o que que eu faço? Tenho que resolver esse sisteminha, né? 2x mais 5x, 7x. Sobre 2 igual a 35 mil. E aí, o que que eu faço? Eu posso levar agora o 2 que estava dividindo, ele vai multiplicando para o outro lado, e o 7 que estava multiplicando pode ir dividindo para cá. Então, eu tenho, para eu isolar o x, né? O x vai ser igual a 35 mil vezes o 2, que estava dividindo aqui embaixo, sobre o 7, que estava multiplicando aqui em cima, certo? E aí eu resolvo isso aqui. Uma forma fácil de resolver isso aqui é eu
separar o 35. O 35 não é a mesma coisa que 7 vezes 5? Então, eu boto aqui, ó, 7 vezes 5 sobre, vezes 2 sobre 7. Porque aí eu corto esse 7 com esse 7. E o meu x vai ser 5.000 vezes 2, que é 10.000, certo? Então, essa seria a quantidade de moradores que moram na cidade. Corresponde, então, aqui, ó, a letra B, certo? Então, se você sentiu alguma dificuldade nessa questão, em alguma parte dessa resolução, eu recomendo que você estude função de primeiro grau e também fração. Muito importante você estudar a fração para resolver essa partezinha aqui que a gente fez, certo? Então, eu espero que tenha sido claro. Eu acho que consegui passar aqui para vocês uma forma de resolução dessa questão. E vai deixando aqui embaixo nos comentários o que é que você está achando. E bora para a próxima questão. Bom, como a gente acabou de resolver uma questão com um certo nível de dificuldade, vamos para uma questão aqui mais simples, né? Para relaxar um pouquinho a mente. Aqui ela me diz que o médico de Dona Maria lhe disse para tomar diariamente 2,5 ml de xarope para tosse. Ela foi à farmácia e comprou um frasco com 60 ml de xarope. O conteúdo desse frasco será suficiente para quantos dias? Bom, aqui vai ser um pouco mais simples, né? Porque ele diz que a Dona Maria tem que tomar diariamente 2,5 ml de xarope. Então, em um dia, ela tem que tomar 2,5 ml. E ele quer saber em quantos dias que ela vai tomar 60 ml. Então, aqui, ó, eu coloco 60 ml e o que eu quero descobrir vai ser x. X dias, né? E aí, aqui, ó, eu faço uma relação que é uma regrinha de 3. A regrinha de 3 você organiza dessa forma. Você coloca aqui o primeiro dado que você tem e o segundo dado que você quer descobrir. E aí você multiplica esses fatores de forma cruzada, ó. Primeiro eu multiplico x por 2,5, vai ser 2,5x, vai ser igual a... Aí você cruza aqui também. 1 vezes 60, que vai ser 60, né? Então, aqui eu tenho 2,5x igual a 60. E o x, basta que eu deixe ele isolado, e isso aqui que estava multiplicando desse lado, passa dividindo para o outro lado. Então, vai ser 60 sobre 2,5, certo? E aí, basta que eu resolva essa divisãozinha aqui, ó, 60 sobre 2,5. Eu não gosto de fazer divisão com número quebrado. Então, o que é que eu sempre faço? Como aqui está 2,5, eu posso multiplicar por 10, porque 2,5 multiplicando por 10, eu passo a vírgula uma casa decimal para o lado, que fica 25. Então, aqui, ó, eu multiplicando isso aqui por 10, eu tenho que multiplicar aqui por 10 também. Então, eu vou multiplicar os dois fatores por 10. E aí, a minha divisão vai se tornar 600 dividido por 25. E aí, eu faço aqui agora a divisão de forma mais fácil. O 6 não dá para dividir por 25, né? Mas o 60 dá. Qual o número que multiplicado por 25 vai dar próximo ou menor que 60? Vai ser 2, né? Porque 2 vezes 25 é 50. Porque 25 mais 25, 50. E aí eu multiplico 2 vezes 25, 50. E aí aqui, ó, vai sobrar 10. 10 não dá para dividir por 25, então eu desço o zero aqui. E aí eu faço 100 dividido por 25, vai dar quanto? Vai dar 4, né? Que 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Então, 25 vezes 4, 100. E aqui, pronto, já achamos o resultado. Isso aqui foi uma questão mais fácil. Então, aqui o x vai ser igual a 24 dias. E no gabarito, a minha resposta vai ser letra C. Certo? Pronto, fácil. Essa questão foi uma questão mais fácil para a gente aliviar um pouquinho, né? Vamos agora para a próxima questão. Bom, essa questão aqui, ela segue o mesmo princípio da anterior
Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida no anterior, eu tenho certeza que nessa de agora você já vai tirando um pouco essas dúvidas, vai reforçar mais o conhecimento. Vamos aqui. A questão, ela diz o seguinte: ao caminhar 100 metros, uma mulher dá, em média, 120 passos. Então, a gente já pode botar aqui, ó, formando nosso sisteminha. Em 100 metros, a mulher dá 120 passos. Quantos passos uma mulher dará, em média, ao caminhar 750 metros? Então, aqui eu já boto 750 metros e ele quer saber quantos passos que ela vai dar. Então, mais uma vez, é uma regrinha de 3 em que a gente faz a multiplicação cruzada. Sempre você faz a multiplicação cruzada. Aqui, ó, eu multiplico o x por 100, e eu fico 100x, e igualo a outra multiplicação cruzada aqui, ó, 750 vezes 120, certo? E aí aqui, ó, o x vai ser igual a 750 vezes 120 sobre 100, porque o 100 que estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Sempre que eu for passar o número para o outro lado, você tem que ver a operação que ele está fazendo. Se ele faz uma operação de um lado, ele vai passar fazendo a operação contrária. Se ele está multiplicando, ele vai estar dividindo. Se ele está somando, ele vai estar subtraindo. E assim por diante, certo? Então aqui eu faço assim. Se ele tem 2 zeros, e aqui em cima você vê que ele também tem 2 zeros, você corta esse zero. Corta esse zero com esse e esse outro com esse. Para aí você já vai simplificar a sua vida. O x vai ser igual a 75 vezes 12. E aí basta que você faça essa multiplicação para encontrar o valor de passos que ele vai dar. Vamos aqui fazer a multiplicação? Vou fazer aqui 75 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Deixa o zero, vai 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 7, 7. E aí aqui, ó, 0. 5 mais 5, 10. Deixa o 0 e vai 1. E aí aqui, ó, 1 mais 1, 2. Mais 7, 9. Pronto. Então eu descobri que em 750 metros a mulher vai dar 900 passos, que corresponde à letra D, certo? Pronto, essa foi uma questão puramente de regrinha de 3. Sempre que você tiver questões desse tipo, você faz uma regra de 3, certo? Então, bora para a próxima questão. Bom, essa questão já é uma questão para você ficar de olho, que já é da FGV. E ele me diz aqui, ó, a quantia de 900 mil reais deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. E ele me pede a menor dessas partes. Bom, se ele dividiu em 4, 5 e 6, em partes de 4, 5 e 6, eu tenho que somar aqui, ó, a quantidade de partes totais em que ele dividiu. Então, eu somo 4 com 5 com 6. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. Então, ele dividiu em 15 partes. Dessas 15 partes, qual será a menor? Eu vejo aqui, ó, 900 mil dividido por 15. A menor delas seria a que tem menor valor, né? Que seria a que é 4. Então, eu multiplico aqui por 4, certo? Porque ele me dividiu em parte de 4, parte de 5, parte de 6. E o que vai ter menor parte será o que vai ter uma menor quantidade, né? Que seria a de 4. E aí eu multiplico. Para fazer essa multiplicação, tem uma coisa aqui que você pode fazer. Primeiro eu vou dividir o 90 por 15, né? Fazer isso aqui, ó. E eu posso só repetir os outros zeros. E aí eu vejo 90 dividido por 15. O 15, você pode ver que o 15 vezes 2 dá 30. E o 30 vezes 3 é 90. Então, eu pego 3 vezes o 2, 6. E aí eu faço aqui, ó, 6 vezes 15 vai dar 90. Para tirar a prova, você faz aqui, ó, 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Fica o 0 e vai o 3.
6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Viu como 15 vezes 6 é 90? Certo? Então, aqui, ó, eu vou ficar com 6. E aí eu repito essa quantidade de zeros aqui, ó. São 4 zeros, né? E depois basta que eu multiplique por 4. E aqui eu faço a mesma coisa, multiplico o 6 por 4 e depois só repito a quantidade de zeros. 6 vezes 4 é 24. E aí eu repito esses 4 zeros aqui. Então, aqui eu vou ficar com 240 mil reais. Então, a menor das partes vai ser de 240 mil reais, certo? Então, essa foi a nossa última questão de razões e proporções. As outras questões agora vão ser de MMC e MDC. Bom, vamos então para a nossa primeira questão de MDC. Essa questão é a questão de 2010 e diz o seguinte: considere dois grupos de agentes censitários, um deles com 66 agentes e o outro com 72. Os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes, sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do mesmo grupo. Desse modo, o número máximo de agentes por equipe será... Bom, o que ele me pede aqui? Ele quer que eu divida esses dois grupos, só que esses grupos vão ter que ser divisíveis de forma que cada equipe tenha uma quantidade de número e a do outro grupo também tem que ter essa mesma quantidade de número. Como que eu faço isso? Eu faço a partir de um divisor comum. Eu tenho que pegar um número que seja divisível tanto por 66 quanto 72 e seja comum a eles dois. Para isso, eu pego e faço o MDC, que é justamente isso, mínimo divisor comum. Como que eu monto isso? Eu boto aqui, ó, 66 e boto 1,72. E vou dividindo por valores. Valores sempre números que sejam primos, né? Então, eu pego aqui, ó. O primeiro número primo, que é o menor dos números, é o 2. E aí eu pego 66 dividido por 2 é 33. 72 dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 36. Pronto, o 2 aqui é um número que dividiu os dois números, então ele é um número em comum. E aí eu marco aqui, comum. E aí eu já posso partir para a próxima divisão. 33 pode dividir por 2, agora eu posso botar o 2 aqui de novo. Não, não dá para dividir 33 por 2, não vai ficar um número inteiro. E aí eu vejo se o 36 dá. O 36 dá para dividir por 2? Dá, que vai dar 18. 36 dividido por 2, 18. E eu repito o 33 aqui. Então, o 2 não foi um número em comum, então não vou marcar ele, tá? Sempre que eu vou marcando só os números que forem comum aos dois, em que eu posso dividir de forma tanto para um quanto para outro. E aí eu vou para o próximo. Aqui eu ainda posso dividir por 2, porque o 18 dá para dividir por 2, que vai ser 9. Só que o 33 continua não dando. Aqui eu cheguei em um ponto em que não dá mais para eu dividir por 2, porque o 9 também não divide por 2. Então eu pego o 3. O 3, se você for ver, dá para dividir tanto por 33 quanto por 9, porque 33 dividido por 3 vai dar 11 e 3 dividido por 9 dividido por 3 vai dar 3. Então o 3 aqui também é um número comum, comum aos dois. E aí eu faço de novo 3, porque aqui eu tenho um 3 que dá para dividir por 3, que vai dar 1, só que o 11 não dá. E o próximo número primo que dá para dividir por 11 é o próprio 11. Então, eu termino aqui a minha divisão aqui desses dois valores. Feito isso, eu pego os dois valores que foram comuns, que foi o 2 e o 3, e eu multiplico esses dois valores. Fazendo isso, eu descubro que o mínimo divisor comum entre 62 e 70, entre 66 e 72 é o 6, certo? Que foi o resultado dos números em que eu consegui dividir de forma conjunta tanto 66 quanto 72.
Então, a resposta aqui vai ser a minha letra D, certo? Compreendeu? E para nossa questão, também vou trazer uma questão aqui de MDC, da prova da FGV de 2017, e ela diz o seguinte: João recebeu 32 relatórios verdes e 40 vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma: todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é. Ó, que legal! Essa aqui também é uma questão de MDC. Sempre que ele pedir que você divida em uma mesma quantidade, ele vai querer o mesmo divisor, o mínimo divisor comum entre dois valores em que ele quer que você divida, né? Então, aqui, no caso, são os relatórios, né? 32 verdes e 40 vermelhos. Então, eu faço de novo o MDC de 32 e 40. E aí, eu faço o 2 primeiro, né? E o 2, ele é divisível tanto por 32 quanto 40, né? Sempre que você pega o primeiro número primo menor e vê se ele e testa para ver se ele é divisível. O 2, ele é divisível tanto por 32 quanto por 40. Dividindo 32 por 2, eu tenho 16, né? Porque 16 vezes 16, 16 vezes 2, 36. E aqui, dividindo 40 por 2, vai dar 20. E aqui eu continuo podendo dividir esses dois valores por 2. E aí, ó, vou botar aqui, ó, comum, sempre que ele conseguir dividir tanto o primeiro valor quanto o segundo. Aqui o 2 também vai dar para dividir tanto 16 quanto 20, então ele também é comum. Porque aqui 16 sobre 2, 8. 20 sobre 2, 10. E aqui eu consigo dividir de novo 2. Então o 2 também é comum. Porque 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Pronto. E aqui eu continuo. O 2, ele não vai ser mais comum, porque eu só vou conseguir dividir o 4. Eu vou dividir o 4 por 2 vai dar 2. E o 5 não dá para dividir por 2, então eu repito ele. E aqui eu repito 2, porque eu vou conseguir dividir. O 2 por 2 vai dar 1. O 5 eu não consigo dividir por 2 e eu repito ele. E agora só vai faltar eu dividir o 5. E o número primo menor que eu consigo dividir por 5 vai ser o próprio 5. Então aqui vai ser 1 em 1. E aí eu pego esses três comuns aqui e multiplico eles. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Certo? Então, o MDC, que é o mínimo divisor comum entre 32 e 40, vai ser 8. Então, eu vou formar envelopes em grupos de 8. Só que ele quer saber. Então, eu poderia pensar, pronto, achei o resultado, né? Mas ele não quer saber quanta quantidade de envelopes que eu vou ter, quantas quantidade de relatórios que eu vou ter em cada envelope. Ele não quer isso. Se fosse isso, seria 8. Mas o que ele quer é o menor número de envelopes que ele precisa utilizar. Então, eu preciso saber quantos envelopes que eu vou ter no total. Se eu tenho 32 relatórios e eu vou dividir ele em grupos de 8, então eu vou dividir aqui o 32 por 8, que eu vou ter o quê? 4, né? Porque 4 vezes 8 vai ser 32. Então, para os relatórios verdes, eu vou conseguir dividi-los em 4 envelopes, né? E para os relatórios vermelhos, quanto que vai ser? Eu faço a mesma coisa. Como eu vou dividir em grupos em que eu contenho 8 relatórios em cada envelope, eu divido 40 por 8. 40 dividido por 8 vai dar 5, certo? Porque 8 vezes 5 é 40. E aí, aqui, então, eu também vou ter, para os relatórios vermelhos, eu vou ter, então, 5 envelopes. E no total, eu vou ter que somar, então, né? 4 envelopes verdes mais 5 envelopes vermelhos. Isso vai dar um total de 9 envelopes. Então, eu vou ter, no mínimo,
9 envelopes para que eu consiga agrupar dessa forma que ele pediu. E assim eu vou ter, no caso, a letra B. Letra B vai ser o meu resultado, certo? Então, o que que você achou dessa aula? O que que você achou dessa resolução de exercícios? Você ficou com alguma dúvida? Conseguiu esclarecer? Conseguiu entender? Comenta aqui embaixo o que que você achou. Se você quer mais conteúdo desse tipo, por favor, peço que se inscreva, que aí eu vou estar trazendo mais aulas dessa forma para que você vá se preparando para a prova do IBGE, certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o seu comentário aqui, que vai estar ajudando muito no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima aula.